E aí, cabeça? Dentro do assunto trigonometria no triângulo qualquer, hoje nós veremos como calcular a área do triângulo conhecendo dois lados e o ângulo compreendido entre eles. Simbora! Então tá aí, exercício 22. Calcule em cada caso a área do triângulo ABC. E em cada um destes casos, nós teremos aqui um triângulo com dois lados conhecidos e o ângulo formado por estes dois lados. Dois lados e o ângulo entre eles, dois lados e o ângulo, e assim por diante. E como é que nós vamos calcular a área destes triângulos? Usando uma propriedade. A área do triângulo é igual a BC seno de alfa dividido por 2. Ou seja, a área do triângulo qualquer é o semiproduto de dois lados pelo seno do ângulo formado por eles. Quando eu falo semiproduto, eu estou falando do produto dividido por 2. Por isso que é BC seno de alfa dividido por 2. Mas de onde é que saiu isto aí, man? Vamos lá. A gente já conhece da geometria plana que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2. Não é isto? É isto sim. Agora, o que nós não temos aqui é a altura. A altura aqui, man, é o segmento que fica perpendicular à base, ok? Formando aqui um ângulozinho de 90 graus com este lado AC, por exemplo. Então, nós não temos a base, mas vamos calcular a área do triângulo usando esta propriedade. Para explicar isto, eu vou recortar aqui, vou pegar só este pedacinho aqui do triângulo, ok? Vou trazê-lo para cá, para a gente analisar só esse pedacinho aqui, que formou aqui um triângulo retângulo. Não é isto? É isto sim, nós temos aí um triângulo retângulo. Deixa eu dar uma melhoradinha nele aqui. Foi. E aí, cabeça? Esse triângulo aqui é formado por quem? Quais são os elementos deste triângulo? Aqui nós temos o lado C, ok? Que foi retirado lá do triângulo maior, lado C. Aqui nós temos um pedaço da base, aqui embaixo, ok? E aqui, perceba, nós temos exatamente a altura. Este aqui é um triângulo que? Retângulo, sim. Agora, man, como é que nós vamos fazer isto? Usando a razão do seno. Você, garoto esperto, que está estudando trigonometria, já sabe que o seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, no caso aqui, o seno de alfa é igual ao cateto oposto ao ângulo alfa, que é o H aqui, beleza? Sobre a hipotenusa aqui, que é o maior lado do triângulo retângulo, ou seja, o lado oposto ao ângulo reto. Sim. Então, o seno de alfa é H sobre C. E veja, nós não temos o H, então nós vamos aqui isolar, certo? O H, vral. Beleza. Isolando o H aqui, nós fazemos meios pelos extremos. Aqui, embora o 1, né? O Uzinho invisível, eu faço 1 vezes H, H é igual C vezes seno de alfa, C vezes seno de alfa. E tá aí a explicação de onde saiu aquele C seno de alfa daqui da minha propriedade. Ó. B vezes C vezes seno de alfa. Quem é o H? C vezes seno de alfa, ok? Então, veja que esta formulita aqui, olha, B vezes H dividido por 2, trocando o H por C vezes seno de alfa, que é o valor do H aqui, que nós descobrimos fazendo meio pelos extremos, ok? Nós chegamos nesta propriedade, ok? A área do triângulo é igual a BC vezes seno de alfa dividido por 2. Ou seja, é o produto dos dois lados pelo seno do ângulo formado por eles, dividido por 2. Ok? Então, vamos praticar isto aqui no exercício 22. Na letra A, nós temos o triângulo ABC, onde eu tenho a base 3. Aqui nós temos o lado raiz de 2 centímetros. E o ângulo formado por estes dois lados é um ângulo de 45 graus.
Como é que eu vou calcular esta área? Usando lá a minha propriedade, man. Ou seja, B vezes C vezes seno de alfa dividido por 2. Exato. Então, aqui eu vou ter a área, vai ser 3, beleza? Vezes o outro lado, raiz de 2, sim, vezes o seno de alfa, o seno de 45 graus dividido por 2, porque o ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Então, a área vai ser igual a 3 vezes a raiz de 2 vezes o seno de alfa. Mas, peraí, eu sei quanto é o seno de 45 graus. Quanto é o seno de 45 graus? É a raiz de 2 sobre 2. Então, vou repetir aqui. 3 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45 graus. E tudo isso aqui dividido por 2. Sim, dividido por 2. Agora sim, vamos para o arremate. A área vai ser igual a... Quanto é que vai dar esta multiplicação aqui? Man. Galera, vamos começar aqui multiplicando raiz de 2 por raiz de 2 sobre 2. Porque quando eu faço raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz de 4. Que é quanto? 2. E 2 dividido por 2, 1. Então, a gente mata tudo isto aqui, olha. Porque tudo isto aqui, o resultado desta multiplicação é 1. Não entendi, professor, de onde saiu isto? Vamos lá, devagarinho aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, quando você faz a raiz de 2 vezes a raiz de 2, dá quanto? 2. Não é isso? Porque vai dar a raiz de 4, que é 2. Quando você faz 2 dividido por 2, quanto é que você obtém? 1. 2 dividido por 2, 1. Por isso que tudo isso aqui, essa multiplicação, deu 1. E quanto é? 3 vezes 1? 3. 3 sobre este 2 aqui, ó. Então, tudo aqui em cima, né, foi 3 vezes 1, que deu 3, dividido por 2, 1,5 centímetros quadrados. Tá aí. Então, chegamos aqui na letra B. Temos aí um triângulo, é um triângulo isósceles, né? Nós temos aqui um lado mede 4, este outro também mede 4, ok? E o ângulo aqui é um ângulo obtuso, é um ângulo maior do que 90 graus, é um ângulo de 135 graus. Beleza? Não vamos nos aperrear com isto, vamos calcular usando a propriedade, ok? A área do triângulo é igual a BC seno de alfa, vou repetir aqui só para a gente fixar, ok? Dividido por 2, ok? A área vai ser igual a... Quem são os lados? 4 vezes 4, sim, 4 vezes 4, vezes o seno de 135 graus. Beleza? Tô pegando o ritmo, hein? 135 graus dividido por 2. Ok. E aí vamos para o arremate. 4 vezes 4, 16, vezes... Quanto é o seno de 135? Opa! O seno de 135 graus, você já tem dado suficiente de saber que o seno de 135 graus é igual ao seno de 45 graus, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Novamente, a gente aparece aqui a raiz de 2 sobre 2. Mas por quê? Por que que o seno de 135 graus é igual ao seno de 45 graus? E aí, para explicar isso aqui para você, rapidinho aqui, nós vamos para a bola. Então tá aí a circunferência trigonométrica, que nada mais, nada menos é do que uma circunferência com o plano cartesiano no meio, né? Tá aqui o zerinho, eixo vertical, eixo horizontal. E aí eu sei que essa circunferência começa aqui do zero, aí eu tenho 90 graus, 180 graus, 270 graus e a volta completa 360 graus. Beleza, mas onde é que está o 135, professor? 135, como a gente sabe, é o ângulo obtuso, passa de 90 graus, então é 90 graus mais 45. Então o 135 é algo mais ou menos aqui, 135 graus, beleza? Então é este aqui o ângulo que nós temos lá no triângulo, ok? Um ângulo de 135 graus. Agora,
quanto mede o seno deste ângulo de 135 graus. Perceba que o que é o seno? É a projeção do arco sobre o eixo vertical, o eixo dos senos. Então, o seno é isto aqui, ó. É esta medida aqui projetada no eixo vertical. Isto aqui é o seno de 135 graus. Agora, perceba que esta medida bate certinho aqui com o seno de 45 graus. Ok? Seno de 45 graus é exatamente a mesma medida do seno de 135 graus. Por quê? Porque estes dois arcos aqui, esses dois ângulos, são simétricos. Veja que 135 é 90 mais 45. E 45 é 90 menos 45. Então é 45 indo, 45 voltando. Então eles se encontram aqui na mesma linha, não é? Exatamente, eles são simétricos em relação ao eixo vertical. Então, uma vez que a gente entende isto, ok, que o seno de 135 é igual ao seno de 45 graus, que a gente já conhece, inclusive, da questão anterior, é só a gente colocar aqui o raiz de 2 sobre 2, ok? E tudo isso está dividido por 2. Não vamos esquecer esse 2 aqui embaixo, ok? Então, troquei o seno de 135 por raiz de 2 sobre 2. E agora, vamos encerrar. Como? Vamos aqui fazer, ó, 16 dividido por 2. Quanto é 16 dividido por 2? É 8. Então, perceba que o que eu tenho agora é a área deste triângulo é 8 raiz de 2 sobre este 2 aqui, ó. Sobre 2. E aí eu posso simplificar novamente, ó. 8 dividido por 2 dá quanto? 4. Então, a área aqui vai ser 4 raiz de 2 centímetros quadrados. Chegamos na letra C, ok? Onde eu tenho aqui um triângulo retângulo. Ó. O ângulo formado pelos dois lados fornecidos é o ângulo 90 graus. E este lado aqui, que mede 5 centímetros, é exatamente a altura do triângulo. Então, se tem a altura, a gente não precisa usar a propriedade. Né? Não precisa usar o seno. Basta você fazer base vezes a altura dividido por 2. 7 vezes 5, 35, dividido por 2, 17,5. Ok? Agora, como nós estamos aqui dentro dessa temática do uso da propriedade, não é? Nós vamos resolver usando a formulita que nós já colocamos lá em cima. Então, vou mudar aqui de cor, onde a área é igual a BC seno de alfa dividido por 2. Não se aprenda aqui aos detalhes das letras, certo? B e C representam dois lados conhecidos. E seno de alfa é o ângulo, né, formado por estes dois lados, ok? Então, a área vai ser igual a 7 vezes 5, ok? 7 vezes 5, vezes o seno de quanto? Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Então, é o seno de 90 graus dividido por 2. Então, a área vai ser igual a 7 vezes 5, 35, ok? Vezes o seno de 90. Quanto é o seno de 90? É 1. E é por isso que a gente não precisa usar esta formulita, né? Porque, no final das contas, é só 7 vezes 5 dividido por 2. Porque, afinal de contas, 35 vezes 1, quem é? É 35. E 35 dividido por 2 é 17,5 centímetros quadrados, ok? A explicação para isto aí, né, você deve saber que o seno de 90 graus é o valor máximo do seno, é 1. Beleza. E aí chegamos na última aqui, a letra D, onde eu tenho os lados 4 e 5, e o ângulo formado por estes dois lados é um ângulo de 60 graus. Vamos lá, vamos nós novamente usar área igual a BC seno de alfa, ok? Seno de alfa dividido por 2. Eu gosto de sempre colocar aqui, começando pela expressão, porque ajuda a gente memorizar e também a evitar erros. Então, aqui eu vou fazer 4 vezes 5. Perceba que a gente não se prende aos detalhes aqui com relação a quem é B ou quem é C, tudo bem? 4 vezes 5, vezes o seno aqui, né?
de alfa, que no caso é de 60 graus, seno de 60 graus, sobre... Quanto? Sobre quem? Sobre 2. Este doisinho aqui, sim. Então, a área vai ser igual a 4 vezes 5, 20. Sim, 20 vezes quem? Seno de 60. Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Dividido por este doisinho aqui. E aí, por que que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2? Mais uma vez, você, garoto esperto, já deve ter idade suficiente de saber isto, não é? Que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. A gente vai para aquela tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Ou raiz em quem não é 1. Ok? Então está aqui seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Isto. Simbora. E agora ficou fácil. Opa, ficou super fácil agora. Porque o que é que eu vou fazer? Ó, 20 dividido por 2. Quanto é? É 10. Então perceba que aqui eu tenho que a área é igual a 10 que multiplica raiz de 3 sobre 2. 10 raiz de 3 sobre 2. E aqui eu posso simplificar novamente. Ó. 10 dividido por 2, quanto é? Isto mesmo. A área deste triângulo aqui é 5 raiz de 3 centímetros quadrados. Simples assim, calculamos a área dos triângulos usando os dois lados que foram fornecidos e o seno do ângulo formado por eles. Não é isto? É só usar o semiproduto, ou seja, multiplicar tudo e dividir por 2 e partir para o abraço. Então é isto, cabecinha. Foi tudo. A gente se vê numa próxima questão. Valeu!